Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Muito bem, né? Estamos aqui nesta manhã de segunda-feira, né? Para mais uma live. Nós podemos dizer para vocês que o lado mais difícil, né, de tudo isso é a gente ficar longe, né, de cada um de vocês. Gostaríamos de estar juntos, né, para poder realmente sentir o calor, né, um do outro, esse amor que nós temos um pelo outro e matar essa saudade, né? Mas acho que as coisas estão caminhando, Deus sempre no controle e Ele irá nos oportunizar, né? Esse momento e nós iremos assim, com certeza, fazer uma grande festa, né? Para nos encontrarmos novamente e para, contudo, neste momento, louvar e engrandecer o nome do Senhor juntos, né? Porque hoje nós fazemos isso, mas cada um na sua casa, né? Eu escolhi, então, para essa meditação, nesta manhã, continuar em Efésios. Nós vamos para Efésios 4 e farei, assim, uma rápida explicação. Eu estava olhando esse texto, o ideal seria fazer um estudo nele inteiro, né? Mas não é possível, não tem tempo aqui como fazer. Então, nós vamos fazer uma introdução e vamos fazendo alguns ajustes no texto. Nós vamos nos, vamos dizer assim, apegarmos mais no verso 18 a 31, mas vamos dar uma passeada aí pelo texto para entender melhor o que o apóstolo está falando para nós. Vamos, então, fazer já essa leitura e já automaticamente também explicando o que nós temos para fazer nessa manhã de estudo, tá? Então, o apóstolo Paulo ele começa esse texto falando que ele, como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então ele está fazendo aí, lembrando esse povo, com certeza que ele mesmo evangelizou, e relembrando os do que foi de fato ensinado e que eles deveriam, né, colocar em prática. Ele fala, sejam completamente humildes e dóceis, ele vai falando, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Né? Essa palavra suportando é uma palavra que soa assim, algo como que diz assim, ó, façam o que for possível, não é? Para manter esse relacionamento entre vós, né? Isso tudo por amor a Cristo. Ele vai deixar isso claro. Ele diz assim, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então o apóstolo vai caminhar nessa direção, porque o que ele quer colocar para esta igreja em Éfeso é que essas pessoas foram aos poucos deixando este sentimento de união em Cristo e começaram a se desviar do caminho que é a palavra de Deus, né, como nós a conhecemos. E ele avançando, ele vai dizer isto, né? Eu vejo aqui, eu deixei aqui reservado, por exemplo, no verso 11, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então aqui ele faz um apanhado do que foi designado por Cristo, né? E com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, sempre para que o corpo de Cristo seja edificado. E essas pessoas, né, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Alcançar de fato um nível espiritual que esteja de acordo com o ensinamento, de acordo com as práticas do próprio Jesus Cristo. Então é muito sério o que o apóstolo está falando para aquela igreja ali, aquele povo. De todo modo, ele diz, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.
né? Então, eles têm um alvo muito claro, que é redirecionar a fé, a maneira de compreensão daquelas pessoas para entender a palavra e viver a palavra, para serem de fato praticantes da palavra. E o apóstolo segue. E aí eu quero que vocês prestem bem atenção, porque nós vamos começar aqui no verso 18, e aí nós vamos entender de fato o que Paulo coloca de forma mais profunda nisso daí. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento dos seus corações. As pessoas endureceram os corações, estão se desviando do foco do alvo, que é Jesus Cristo. E ele segue, tendo perdido toda a sensibilidade. Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Não foi assim. Então, queridos, eu quero conduzir esta palavra para que cada um de nós tenhamos convicção, para nós vivermos o que nós aprendemos de Cristo, que está na palavra de Deus. Porque nós não podemos nos deixar levar por qualquer tipo de doutrina ou de ensinamento. Nós precisamos estar alinhados com a palavra de Deus, para que nós possamos entender e a cada dia entendendo, sendo melhores no nosso comportamento, na nossa forma de pensar o que nós vamos fazer. Não é? Então, o verso 22 ele diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Queridos, não dá mais para aceitar o evangelho, dizermos ser cristãos e querer viver, né? Usando aquele comportamento como se vestido estivéssemos de uma forma de ser conforme o padrão antigo dos gentios. Nós fomos alcançados pela graça de Deus e isto nos convoca, é imperativo, é uma ordenança. Nós precisamos nos revestirmos, despindo-se daquele homem antigo e vestindo-se uma nova roupagem, a roupagem da santidade. Vestir as roupas da santidade para vivermos de uma forma diferente, apresentando uma nova estrutura de vida, aonde Deus é engrandecido em cada passo que nós viermos a dar daquele dia em diante. E nós precisamos entender que deste momento que se divide o antigo homem para esse novo homem, nós colocando a mão nesse arado, não podemos mais olhar para trás. Aquele passado já não nos pertence mais. Nós precisamos olhar para o alvo, e o nosso alvo é Cristo, que Ele é o cabeça de tudo isso que nós aceitamos e nos propusemos a viver. Não é? Então, é esta a mensagem que o apóstolo vem construindo dentro de Efésios 4. E ele diz, a partir do verso 23, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Você entendeu? Nós precisamos buscar viver essa semelhança em Deus a partir da santidade, mas pautado na palavra de Deus, pautado na verdade. E essa verdade não pode ser diferente do que Jesus Cristo colocou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É sobre esta verdade, Cristo, que nós vamos pautar a nossa santificação. E tudo isso auxiliado pelo Santo Espírito de Deus, que nos convence do pecado e do juízo. É Deus que cria em nós
esse desejo. E é Ele que opera tudo em nossas vidas, mas nós precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe isso em nossas vidas, que Ele habite em nós e que Ele mesmo nos moverá em direção a Cristo, em direção a uma vida eterna com Deus. Você entende isso, meu irmão? É esta a lição que o apóstolo está passando para mim e para você. E aí, nós chegamos aqui no verso 25, não é? E, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Queridos, fazendo uma analogia, se nós temos um corpo, esse corpo que nós temos, a gente não acorda um dia pela manhã dizendo para o nosso pé, olha, e conta uma história para ele que é uma mentira. Tudo que acontece com o nosso corpo acontece de verdade. O dedo sente, o corpo inteiro sente. Nós precisamos ter este grau de maturidade espiritual para nos relacionarmos na verdade, na palavra, para que em nenhum momento nós venhamos ser levianos um com os outros, passando uma ideia de comportamento quando na verdade nós vivemos outras coisas. A igreja é o corpo de Cristo e o corpo de Cristo precisa viver em perfeita harmonia, em perfeita comunhão, porque se não há comunhão entre nós no corpo de Cristo, é porque nós não temos comunhão com o Pai, nós não temos comunhão com o Filho, nós não temos comunhão com o Espírito Santo de Deus. Você entende? É preciso ter essa harmonia de harmonião com Deus Pai, Filho, Espírito Santo e com o nosso irmão na nossa comunidade de fé, portanto, na nossa igreja. Entende? E aí, vamos seguindo aqui, o verso 26 diz: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaciguem a ira antes que o sol se ponha. Ou seja, não fique guardando ódio, rancor nos seus corações. Eu conheço uma fala de um teórico que estava dando uma palestra, né, Mário Sérgio Cortella e um outro com quem ele discutia. Ele disse que o ódio é um veneno que nós tomamos, esperando que o outro morra, não é? Então, o veneno que nós tomamos, aquele ódio que nós guardamos nos nossos corações, ele vai envenenar, vai fazer mal para nós mesmos. E nós precisamos ter esse cuidado. Portanto, aconteceu, nós vamos ter que parar, pensar, mudar esta estrutura, porque, olha, eu penso, eu sinto e eu pratico, eu ponho em prática. Então, eu preciso mudar os meus pensamentos, os meus sentimentos, quando estes são coisas que desagradam a Deus. Então, nós temos que reformar a nossa maneira de pensar a partir do que Cristo nos ensina através da sua palavra. E ele vem nos ensinar coisas a partir do perdão. O perdão é o segredo. Perdão é falado na Bíblia, não é para a gente ler e ele ficar lá como se fosse um ensinamento fora de uso, porque isso incomoda muito a nós. Porque perdoar é se humilhar. Mas o apóstolo coloca lá no começo que nós devemos, então, nos humilhar, sermos humildes um para com os outros, faz parte. O perdão, para alguém pedir perdão para o outro, é preciso se vestir das roupas da santidade, da humildade, para que isso seja e se torne possível para qualquer um de nós. Senão, nós queremos agir, não é, com as nossas próprias forças, ideias, pensamentos, e eles sempre, na grande maioria das vezes, são pecaminosos, né? Então, ele diz no verso 27, e não dei lugar ao diabo, ou seja, dar lugar ao diabo é deixar todas essas coisas nascer em nossos corações. O que furtava, verso 28, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as suas mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Então, o importante é que eu e você, que nós deixemos as coisas antigas. Aquele que roubava, não roube mais. Então,
Vamos deixar as coisas antigas que nós praticávamos antes sem o entendimento da palavra para vivermos pautados nesta palavra e com atitudes ensinadas e aprendidas a partir do cabeça de tudo isso, que é Jesus Cristo, não é? Verso 30. Não entristeçai o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Lembra daquela promessa que falei na live passada, que ela é pautada no Espírito, não é? Uma circuncisão no Espírito, essa nova aliança, não é? Se nós vivemos pautado nesta nova aliança, nós vamos alegrar o Espírito Santo de Deus, nós vamos deixar ele feliz, ele vai estar feliz comigo, contigo. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade feliz conosco. E isso será muito bom para cada um de nós. Estamos alinhados com uma Trindade divina. Fecho esta meditação com o verso 31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Queridos, esses adjetivos que foram citados aqui no verso 31, amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia e maldade, não fazem parte do nosso comportamento. Isso não pode fazer parte do comportamento cristão. O cristão ele precisa pensar diferenciado, sentir diferenciado e agir diferenciado. Porque tudo que nós pensamos, sentimos e praticamos, nós devemos fazer para honrar o cabeça do processo inteiro do que o Evangelho ensina, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, com certeza, ele vai ficar feliz com um comportamento que não conceda a possibilidade de desenvolver adjetivos como esse. A maldade não faz parte do coração puro que nós devemos ter, o coração que Deus não rejeita. Vamos orar, né, queridos? Para conversarmos com Deus sobre tudo isto e colocar as nossas necessidades diante dele, diante do seu altar. Amado Deus, nesse instante, ó Pai, nós queremos louvar e engrandecer o teu nome, porque nós sabemos, Senhor, que tu és um Deus misericordioso, um Deus grandioso, um Deus bondoso, cheio de graça, que tem feito coisas grandiosas para estar próximo de nós. Tão grandiosas como oferecer o seu próprio filho para morrer na cruz, para ter novamente um relacionamento conosco. Senhor, perdoe os nossos pecados. Tira de nós esses pensamentos, essas discórdias, todas essas coisas que acontecem em nosso meio, para que tu possas, Senhor, continuar sendo louvado e engrandecido na vida de cada um de nós, no corpo de Cristo, que é a tua igreja, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelo entendimento da tua palavra. Nos ajude a colocar em prática, Senhor. Nos ajude a viver a tua palavra, Senhor. Nesse instante, ó Pai, eu gostaria de te pedir que tu nos ajude, Senhor, a viver em santidade. Purifica-nos, Senhor, e nós seremos puros, Senhor, nós seremos livres se tu nos libertar. Ó Deus de amor, Deus de misericórdia, cuida de cada um de nós, Senhor. Quero colocar diante de ti, Senhor, novamente os governantes de todos os países do mundo, Senhor. Nós precisamos, ó Pai, que tu, com o teu grandioso poder, interfira, Senhor, e convença esses homens, ó Pai. Amolece, toca, Senhor, no coração deles, para que eles possam, Senhor, ao amolecer esses corações duros, ter a sensibilidade para pensar em Ti, temer a Ti, obedecer a Ti, ó Pai. Cumpra na vida destes homens, Senhor, o Teu propósito, Senhor.
Que o teu Santo Espírito trabalhe dia e noite, para que eles possam conceder a oportunidade que tu precisas, ó Pai, para que eles permitam, Senhor, que tu trabalhes conforme o teu desejo, conforme a tua vontade, conforme a tua palavra, conforme o teu propósito, ó Pai. Cuida dos povos da terra, aqui no Brasil, Senhor, de todos nós, de todos os brasileiros, que tu possa, Senhor, estar presente na vida de cada um de nós, atendendo às nossas necessidades de glória em glória, Senhor. Levando, Senhor, a cura onde houver a enfermidade, levando o emprego onde houver o desemprego, dando, Senhor, a oportunidade de cada um, Senhor, resgatar aquilo que foi perdido, ó Pai, para a honra, louvor e glória do teu nome é que nós oramos, certo, Senhor, de que podemos confiar no teu poder, no teu amor, e que nós vamos esperar em ti, porque a tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor não esperam em vão, e nós vamos esperar em ti, para a honra, louvor e glória do teu nome, ó Pai. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é que nós oramos. Amém e amém, ó Pai. Obrigado, meus queridos, né, pelo minutinho do tempo de vocês, né, e que Deus possa continuar nos ensinando a viver nos seus caminhos, obedecendo à vontade de Jesus Cristo, tudo aquilo que Ele nos ensinou. Um grande abraço para cada um de vocês e fiquem com Deus.